A gente tem, por exemplo, em agosto, a gente tem a conscientização do aleitamento, tem o agosto dourado. Então, a gente tem uma série de meses aí dedicados a várias doenças. Mas o Outubro Rosa, ele é muito grande, porque a doença, ela tem essa proporção mundial e na população feminina, enfim, comparável. Você sabe falar onde que surgiu? Em Nova York. Em Nova York? Ele começou em Nova York, numa corrida pela Fundação Susan Conner. Foi uma corrida pela cura. E foi aí que surgiu a ideia do laço rosa, né? Ele veio como símbolo dessa corrida e aí ele se difundiu. É por isso que você vê, não sei se vocês repararam, mas ainda hoje você vê corridas pelo câncer, caminhadas pelo câncer, porque foi assim que começou. Esse final de semana teve o Congresso Brasileiro de Mastologia, ele foi aqui em São Paulo, e o pessoal foi correr em Ibirapuera sábado de manhã. Todos com uma blusa cor-de-rosa. Foi uma ação junto do Congresso, foram mais mastologistas, mas era essa a ideia. Então começou em Nova York e aí difundiu para o mundo. Legal. Eu acho muito interessante esse lance da corrida, né? Porque um dos fatores de risco do desenvolvimento de câncer nada mais é do que são os hábitos. Olha eu falando sobre isso, cara. Meu Deus do céu. A obesidade é um dos principais. E a prática da atividade física, ela reduz bastante a incidência. É uma das principais formas de prevenção e orientadas para as mulheres quando o assunto é câncer de mama, né? A gente fala que a atividade física, eu gosto muito de falar que a atividade física talvez seja o nosso único remédio livre de efeito colateral, né? Ele te traz tantos benefícios, e não só para o câncer de mama, como para a sua saúde em si, que ele deveria ser, de fato, aplicado para todo mundo. Ele entra como indicação de fator de redução de risco. Então, o combate à obesidade, uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, eles são fatores redutores de risco do câncer de mama. Não são os únicos, mas são. Mas a atividade física ela vai entrar aí como benefício para... Eu ousaria dizer para todas as doenças. Sim, com certeza. Você falou que estava tendo o congresso, né? Inclusive eu acompanhei seus stories lá no congresso e eu vi que você postou de um slide que estava tendo a aula sobre justamente exercício no câncer, né? E eu dou uma aula de exercício no câncer, né? E lá eu faço um levantamento lá dos artigos, tal, tem uma revisão bem legal que traz para todos os tipos de câncer, e disparado onde tem mais estudos é o câncer de mama, né? Mas é muito à frente dos demais. Não é pouco, não. É muito à frente dos demais, né? E é importante em todas as fases. Você tem na fase de prevenção, quando você pode não ter nada, né? Ou não saber. Você tem durante o tratamento, você tem após o tratamento, você tem na reabilitação e, inclusive, na fase paliativa, também pode ser importante para o paciente. Então, é uma intervenção super importante, né? O exercício. Não tem como falar do tratamento isso, sem né? falar, né? Essa aula específica que eu postei, a médica que deu a aula, ela falou sobre o exercício no pós, porque a gente fala muito sobre exercício na prevenção, durante o tratamento, que ajuda a paciente a passar melhor pela quimioterapia, melhor pela radioterapia, sentindo menos os efeitos colaterais mesmo. E no pós, às vezes a gente esquece, porque foi o que a gente estava falando no início. Ela foi com uma limitação de movimento, ela fica com medo, então precisa voltar, deve voltar, mas sempre com uma orientação. Que foi o que eu falei, que vocês falam, é super comum, mas eu já acho super difícil achar na prática alguém que realmente entenda as necessidades de uma paciente que fez uma cirurgia de um lado da mama, ou dos dois lados, operou axila. Então, é importante esse acompanhamento. E muito o que você falou é verdade. Às vezes, a limitação nem está nela poder realizar, mas é o que ela acha que ela não pode, porque ela acabou de sair de uma doença que é pesada para ela, ela ainda está nessa fase, né, de entender todo o processo, né, e às vezes precisa de alguém justamente para orientar e mostrar junto com ela que não, vamos lá que pode, vai dar tudo certo e vai ser ótimo, né? Eu acho que um dos outros fatores também que são centrais aqui na discussão é que uma parcela das pacientes que não realizam atividade física, até mesmo no pós, vem do medo, da vergonha, muitas vezes sair de casa, porque está ali num pós-processo de quimioterapia. E aí vem esses trabalhos sociais, ONGs como a Cabelegria, que vem para aumentar a autoestima da paciente, para ela se sentir bem, para ela conseguir sair na rua, praticar uma atividade física numa praça, num parque, interagir socialmente. Tudo isso que tem o objetivo de promoção de saúde, promoção de qualidade de vida, muitas coisas centrais associadas nisso, né? Exatamente. É o que eu falei aqui no começo, né? A gente precisa estar bem com nós mesmos para que a gente passe pelas dificuldades da nossa vida de uma maneira mais branda, né? Então, eu uso muito essa frase que a Cabelegria muitas vezes não devolve só a autoestima, mas devolve a vida social do paciente, que às vezes não é só um exercício físico, mas é ir na igreja, ir no mercado, ir para a escola, quando a gente está falando de adolescente. Então, muitas vezes, para esses pacientes que não querem ficar careca, né, que não gostam de ficar carequinha durante o
pós-tratamento, a peruca faz total diferença aí no resgate da autoestima e no resgate da vida social dele também. Eu acho que isso também no pós é um período de adaptação, né? Eu acho que todos os pacientes acabam passando por esse período de adaptação, mas no pós, para algumas mulheres, faz diferença e que elas, acredito que esperem o cabelo crescer um pouquinho mais para poder realizar aí suas atividades físicas. Para voltar aí para academia, para fazer Pra alguma tudo. coisa.